Bom dia a todos, um feliz sábado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse momento especial do nosso culto. Que Deus abençoe todos vocês, e eu quero convidar vocês a... Bom, antes de começar a ler o texto bíblico, é Mateus 28, tá? O tema está aí na tela para vocês verem. O tema de hoje é Somos Todos Missionários, baseado em Mateus 28. Para vocês que estão aqui, eu quero mostrar aqui o planejamento, antes de começar a mensagem, antes de começar o sermão, planejamento anual do Ministério Pessoal do ano de 2025, aqui da Igreja Adventista Assentamento Milagrosa. E para aqueles que também não estão aqui, eles vão poder acompanhar todo o planejamento anual e a mensagem também, para poder se atualizar. Então, durante esse ano, 2005, desde janeiro agora até dezembro desse ano, temos alguns planejamentos para nós seguirmos. E o planejamento é o seguinte: então, para cada mês teremos algumas ações, alguns projetos missionários, alguns treinamentos, e eu quero colocar aqui para você ver. Qual é o objetivo geral? O objetivo geral é mobilizar a igreja para cumprir sua missão evangelística, fortalecendo o discipulado, o envolvimento missionário e a integração espiritual dos membros. No livro Obreiros Evangélicos, página 197 e 198, está escrito lá o seguinte: se menos tempo fosse dado aos sermões formais, olha só, se menos tempo fosse dado aos sermões formais e mais tempo gasto em educação prática é o mesmo de que capacitação ou treinamento, veríamos muito mais resultados para nossos labores. Então, em vez de ter excesso de sermões, muitos sermões formais, e tivesse mais treinamento, então teria mais resultado para os nossos labores, para os nossos trabalhos, para as nossas ações, né? Nós teríamos mais resultados. E a serva do Senhor continua dizendo: muitos que, caso tivessem sido devidamente instruídos, como é que as pessoas vão ser instruídas? Através de workshops, treinamentos, capacitações. Então ele diz que se caso tivessem sido devidamente instruídos, muitos, né, poderiam agora estar trabalhando com êxito. Estão fazendo pouco ou nada, simplesmente porque não receberam instrução. Então, do que é que a igreja precisa? Instrução. Isso está lá em Obreiros Evangélicos, páginas 197 e 198. Isso aqui é a justificativa desse projeto anual aqui para 2025. Planejamento anual, na verdade, para o Ministério Pessoal de 2025. Eu estou colocando aqui ressalvando a justificativa aqui, né, para esse novo ano. Por que vamos ter esse planejamento? Porque é importante. E Deus nos iluminou com o dom de profecia para nós entendermos que a gente precisa de constante treinamento. Porque sermão mesmo em si, a gente acaba entrando sábado, saindo sábado, mês, saindo mês, entra mês, sai mês e continua a mesma coisa. A gente precisa de capacitação para o trabalho. Então é o que nós vamos ter todo mês, aqui feito pelo Ministério Pessoal. O guia do diretor do Ministério Pessoal, ele diz o seguinte, vou ler aqui porque a minha visão não está boa aí. Treinamento do Ministério Pessoal. Temos visto que o melhor momento para se treinar a igreja é sábado pela manhã. Atingimos toda a igreja e principalmente aqueles que não vêm em outro horário e não estão envolvidos ainda. Então, o melhor momento para se fazer treinamento, sábado pela manhã, no horário do sermão. Então, em vez de ter um longo sermão, ter treinamento, capacitação para a missão. Isso que é do guia do diretor do Ministério Pessoal, página 10. E ainda continua: poderá haver uma encenação de como funciona um pequeno grupo no lar. Uma encenação prática de como funciona um pequeno grupo no lar. E também, ou como se ministra um estudo bíblico. Nós já tivemos isso aqui, mas foi uma vez só, né? Então,
nunca custa, não é custoso estar sempre repetindo, porque é a repetição que faz a gente aprender mais ainda aquilo, né? Os professores estão sempre repetindo na sala de aula, e quando a gente comporta, então aqui quem comportou aqui tem a Ana, tem a Karen, então o tempo todo tem reciclagem, tem de treinamento, o tempo todo treinamento para poder fixar na mente, porque a gente tem necessidade. A gente acaba sempre esquecendo aquilo que a gente vê uma vez só. Então, treinamento, né? Como se inscreve alguém num curso bíblico, ou como conseguir interessados para um estudo bíblico e outras coisas mais, né? Nós teremos 12 meses aí no ano para trabalhar essas questões. E nos é dito que use todos os recursos audiovisuais e didáticos possíveis. Porque existem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, e já outras são mais sinestésicas. Elas são mais por sentir mesmo, né? Então, aqui está a justificativa porque nós teremos esse planejamento durante esse ano de 2025. Para janeiro, isso aqui está baseado também naquela pizza missionária. A maioria de nós tem participado nela, né? No treinamento ali na distrital, ali na Igreja Central. Primeira coisa ali, para janeiro, reunião de planejamento com a equipe. Isso deveria ser já esse sábado agora, mas vamos ter que fazer em um outro momento, porque aqui não estão todos, né? Então, fortalecer metas missionárias e estratégicas para o ano. Então, para esse ano, nós precisaremos ter meta missionária e estratégia também. Metas missionárias e estratégicas. Porque se a gente trabalhar sem meta, a gente não sabe onde a gente vai chegar. E se a gente não sabe o que a gente quer, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa, né? E estratégia para o ano, né? Precisaremos de estratégia. O sermão motivacional, como nós já acabamos de ver, somos todos missionários, baseado em Mateus 28, verso 19 a 20. Então, vamos pretender que o sermão, a mensagem não vai ocupar todo o espaço aqui do nosso tempo. Vai ser de 5 a 10 minutos apenas. E logo vamos ter capacitação, promover uma capacitação para líderes em evangelismo e discipulado. Era para ser agora, mas não vai ser possível, né? Hoje, nesse momento, né? Porque começo de ano, tem gente que está viajando e não vamos ter a presença de todos, né? Também, isso aqui vai servir mais como modelo, né? Visitas missionárias, iniciar visita a membros afastados e interessados. Isso aqui é algo que a gente já tem que fazer, já existe um planejamento da igreja, mas esse planejamento aqui é exclusivo do Ministério Pessoal. Para fevereiro, sermão, evangelismo pessoal, testemunhar com a vida, baseado em Atos 1:8. Terá também workshop de evangelismo pessoal, capacitar membros para compartilhar a sua fé. Então o sermão aqui vai ser bem curto, bem objetivo, e logo em seguida teremos um workshop de evangelismo pessoal, capacitação dos membros para compartilhar a sua fé. Sobre pequenos grupos, incentivar a formação de novos grupos de estudo bíblico. Nas visitas missionárias para o sábado do mês de fevereiro, visitar os afastados e convidá-los para a caravana do reencontro. Então vamos visitar eles e convidar para a caravana do reencontro. Nós já estamos agora orando pelos afastados e por aqueles que a gente quer ver um dia no céu. Então logo em fevereiro a gente já convida eles. Março, impactando a comunidade com o amor de Cristo, Mateus 5,16. Ação missionária comunitária, organizar uma campanha evangelística local. Então nós vamos organizar uma campanha evangelística a ser feita aqui. Agora, como vai ser feita, vai ser decidido no mês de março. Visitas missionárias, acompanhar as famílias beneficiadas pelas ações comunitárias. Então a gente vai fazer alguma ação comunitária missionária e vamos ter pessoas interessadas, né? Então pessoas beneficiadas, na verdade. Então a gente vai acompanhar essas famílias visitando elas. Agora, o que nós vamos fazer aqui nessa ação comunitária? Nós vamos decidir lá em março. Em abril, o sermão vai ser: a grande colheita está próxima. João 4:25. A série evangelística, iniciar uma classe bíblica. Então vamos ali planejar o início da classe bíblica. Planejar junto com todo mundo, né? Capacitação dos líderes, participar da escola de líderes de comunidades missionárias. Isso vai ser a nível distrital. Então já vou
já vamos incentivar todos a participar da escola de líderes de comunidade missionária. Vai ser a nível distrital. E a ação missionária, participar do Impacto Esperança e convidar pessoas para a Semana Santa. A Impacto Esperança vai ser em abril. Eu não estou colocando aqui as datas aqui de cada mês, mas a gente já tem o calendário, né? No dia lá vai ser avisado. Em maio, o sermão será Espalhando a Esperança, baseado em Romanos 15, 13. O lançamento também do Super Missionário. É mais para o Ministério Infantil, mas tem que ver com a parte missionária também, né? O evento comunitário, o que nós poderíamos fazer? Organizar uma campanha de saúde ou uma feira de saúde, né? Para quê? Para impactar a comunidade onde nós estamos inseridos, fazer alguma coisa por eles. Não chegar já de cara, oferecer um estudo bíblico ou querer que eles venham para a igreja, mas vamos primeiro fazer algo por eles. Visitas missionárias, acompanhar os interessados na literatura do Impacto Esperança, que teria sido feito em abril, né? Que terá sido feito em abril. Então, visitar eles. Nós somos divididos em duplas missionárias, nós temos duplas missionárias cadastradas, então, como duplas missionárias, vamos trabalhar aí para o Senhor. No mês de junho, o sermão, Escola Sabatina, o coração da igreja, baseado em Atos 2,42. Fortalecimento das classes, o que vai ser feito? Motivar o envolvimento na escola sabatina. O envolvimento, sim, não é a presença, o envolvimento é envolver-se com todo o programa da escola sabatina. Escola sabatina e Ministério Pessoal trabalham intrinsecamente unidos juntos, então, motivar aí o envolvimento na escola sabatina. A escola sabatina tem 4 objetivos para se alcançar. Então, tem que alcançar esses 4 objetivos. O último, um deles é promover, participar de ações missionárias na comunidade, né? Então, esse é um dos objetivos da escola sabatina, que está intrinsecamente ligado com o Ministério Pessoal. Evangelismo nas classes de escola sabatina, né? Que são unidades de ação. Fazer o quê? Motivar as classes e ações missionárias, envolver as classes em visitas a membros afastados. Então, não é só vir aqui participar da lição da escola sabatina, fazer comentário e ficar por isso mesmo e ir embora. Temos algo a se fazer como clássico, porque as classes são chamadas também de unidades de ação. Se a unidade de ação, ela faz alguma coisa. Então, o que é que vai ser feito? Visitas a membros afastados. E o treinamento na escola de líderes de comunidades missionárias ou pequenos grupos, né, a nível distrital. Então, todos devemos participar, todos os que são líderes devem participar. E aqueles também que querem liderar um pequeno grupo também devem participar. Não é só chegar e começar sem saber para onde vai e como vai, né? Então, a gente tem que receber esses treinamentos. No mês de julho, o sermão é Levando a Mensagem ao Mundo, Marcos 16:15. Projeto evangelístico de rua, ou fora da nossa prédio aqui, né? Então, nós vamos organizar atividades ao ar livre. Então, que atividades são essas que nós vamos organizar? Nós vamos definir ainda ali no mês de julho. E nós vamos fazer essa atividade ao ar livre. E capacitação, ao mesmo tempo, escola de líderes de comunidades missionárias, que é a nível distrital. A ação missionária vai ser participar da missão Caleb, que vai ser no mês de julho aí, né? Todos participar da missão Caleb. Isso tem que ver com o ministério jovem, mas como tem que ver com missão também, está atrelado aí. Agosto, o sermão vai ser Preparados para a Missão, Efésios 6, versos 10 a 18. Então vai ter um seminário missionário, que é a capacitação nas áreas do evangelismo. Isso aqui é para todos os membros, né? Pequenos grupos, iniciar novos grupos de estudos bíblicos. Por que começar em agosto? Porque durante esse ano, até lá, nós vamos estar envolvidos em algumas atividades missionárias. Nessas atividades missionárias, nós vamos preparar pessoas. Nós vamos ter pessoas para convidar para participar de um pequeno grupo. Então, nós vamos ter recebido treinamento do distrito para isso. Então, agora nós teremos o treinamento, que é a capacitação, e vamos ter público-alvo, pessoas a convidar. E as visitas missionárias, acompanhar os interessados nos pequenos grupos, acompanhar eles e fazendo ali já o trabalho missionário com eles. E a capacitação,
participar da escola de líderes e de comunidades missionárias a nível distrital, que vai continuar. Setembro, reavivamento e reforma, é o sermão, baseado em Joel 2, verso 12 e 13. Vai ter uma semana de reavivamento também, então realizaremos uma semana de oração para motivação. E no mês de setembro é o mês da primavera, né? Então aí tem alguns objetivos a se alcançar. No evangelismo pessoal, será incentivado o testemunho pessoal. A capacitação é participar da escola de líderes de comunidades missionárias ou pequenos grupos distrital, né? A nível distrital. Então todos somos convidados a participar. Isso possivelmente será num sábado, né? Em outubro, o sermão é Seguindo a Jesus no caminho do discipulado, Lucas 9, 23. O programa de discipulado, criar um plano de acompanhamento para novos membros. Então não é só pegar os novos membros, pescar eles, jogar aqui dentro do aquário e largar eles. Tem que ter um acompanhamento, um discipulado. O discipulado ele continua depois do batismo. Não é porque uma pessoa já batizou, já vamos deixar ela andar por conta própria. Ninguém faz isso com seus filhos, né? Quando o filho nasce. Ele não anda com as próprias pernas. Ele precisa de acompanhamento, precisa de ajuda. E essa é a missão de toda a igreja, todos os membros envolvidos, mesmo que tenha batizado uma única pessoa, né? E se tiver mais envolvimento ainda, né? Grupos de estudo bíblico, reforçar os pequenos grupos de estudo, é o que vai ser feito. Visitas missionárias, visitar e acompanhar os novos conversos, já coloquei, já está ali, né? Repetiu, né? Capacitação, escola de líderes de comunidades missionárias. Essa capacitação é a nível distrital. Em novembro, o sermão é reavaliando a missão, baseado em tudo aquilo que a gente já viu durante o ano, né? Reunião de avaliação, revisar o progresso do Ministério Pessoal, isso que nós vamos fazer em novembro. Vai ter um planejamento para o próximo ano, que teremos que iniciar estratégias para o próximo ano, para quando chegar o próximo ano, não precisar ter que começar tudo do zero ali no próximo ano. Então, quando a gente já trabalha de maneira organizada, os nossos esforços são melhor direcionados, os nossos esforços, e também estaremos mais dispostos a receber as orientações de Deus quando nós somos organizados. Então, visitas missionárias, continuar o acompanhamento dos interessados e novos membros. Escola de líderes de comunidades missionárias ou pequenos grupos, por parte a nível distrital, melhor. E a ação missionária vai ser participar da Caravana da Esperança. Não só ir para a Caravana da Esperança, mas levar alguém para a Caravana da Esperança. Alguém com quem a gente talvez já esteja trabalhando, dando estudo bíblico, ou algum interessado, ou alguém que a gente quer que seja impactado na Caravana da Esperança. Então, essa vai ser a ação missionária que nós vamos ter no mês de novembro. Em dezembro, sermão vai ser gratidão pelo serviço, Salmo 100. O culto de gratidão, nós vamos celebrar as conquistas do ano missionário. Então, nós teremos algumas conquistas e nesse sábado, primeiro sábado de dezembro, vai ser um sábado de celebração das conquistas do ano missionário. Nós teremos também um reconhecimento, nós vamos destacar os envolvidos no ministério pessoal. Então, quem serão os envolvidos? Então, vão ser destacados esses. Visitas missionárias, visitas de fim de ano, levando conforto e esperança, principalmente para os interessados, os novos conversos aí. E a capacitação vai ser a escola missionária, em dezembro, vai ser em Várzea Grande, a primeira etapa, e a segunda em Sinop, e aí para nós participarmos. E assim termina o planejamento. Então esse planejamento é para nós trabalharmos de maneira mais organizada como igreja. Então você já pode acompanhar aí na sua Bíblia, Mateus 28, versículo 19 até o 20. Eu vou usar aqui a versão que eu tenho aqui, a Nova Almeida atualizada. Talvez você tenha aí a João Ferreira de Almeida revista e atualizada. A minha versão aqui, ela diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A minha versão diz lá, portanto, vão e façam discípulos, né? A versão de vocês fala, ide, portanto, e fazei discípulos. A versão nova, a João Ferreira de Almeida atualizada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Muito bem, então o objetivo dessa mensagem de hoje é inspirar toda a igreja e mobilizar os membros da igreja a abraçarem a sua responsabilidade na missão de Cristo, promovendo também o engajamento em projetos evangelísticos e no discipulado. Já temos aí alguns projetos, algum planejamento. O projeto é o mesmo que já foi feito no ano passado e que vai continuar esse ano, e o planejamento que eu acabei de apresentar a vocês. Então, todos são convidados e mobilizados a abraçar a responsabilidade e esses projetos de engajamento. Agora, aqui, para iniciar, para introduzir a visão de Jesus para a igreja. Imagine uma igreja, consegue imaginar uma igreja? Imagine aí uma igreja onde cada membro é um missionário ativo. Então imagine, uma igreja onde cada membro é um missionário ativo, levando esperança onde ele está. Onde ele está é na sua localidade, ali no seu local onde mora. Uma igreja onde cada membro é um missionário ativo, levando esperança onde ele está. Então isso é o que Jesus visualizou para a sua igreja. Jesus visualizou isso para a sua igreja. Essa é a visão de Jesus para a sua igreja. Então, se você conseguiu imaginar uma igreja assim, onde cada membro é ativo, envolvido aí na missão e na responsabilidade da missão que Cristo deu, então essa é a igreja idealizada e visualizada por Jesus Cristo. E para esta igreja, Jesus deu a grande comissão. Jesus não deu essa ordem de ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apenas para pastores ou missionários em tempo integral, mas sim para todos os seus seguidores. Você é seguidor de Jesus? Seguidora de Jesus? Se você é seguidor de Jesus, essa missão é para você também. Jesus deu essa ordem para você também. E nesse ano novo que se inicia, nós precisamos de uma motivação. Nós devemos iniciar o ano focados no propósito principal da igreja. Qual é o propósito principal da igreja? Fazer discípulos enquanto indo. Fazer discípulos. Levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Então esse incumbimento é de cada membro da igreja. Não é somente para pastores ou missionários assalariados em tempo integral. É para cada membro da igreja. Então, vamos iniciar o ano focado no propósito principal da igreja. Afinal, a igreja existe para cumprir sua missão. Se ela não cumpre a missão, então ela não tem razão para existir. Se ela existe para cumprir a missão. É para isso que ela existe. Então, por isso eu quero fazer uma pergunta desafiadora para cada um de vocês. Vocês aí que estão de cabeça baixa, olhando para a Bíblia, talvez, aí pensando. Quero fazer uma pergunta desafiadora para todos vocês. O que você fará para cumprir o chamado de Jesus neste ano? O que você vai fazer para cumprir o chamado de Jesus neste ano? Então pense aí, eu quero que você pense. Pense em alguma coisa que você vai fazer. Você deve pensar assim: esse ano, para cumprir o chamado de Jesus, eu vou fazer isso, isso ou aquilo. Não é para ficar sem pensar, tem que ter algo a pensar. Não, mas o ano passado eu devia ter feito tal coisa e não fiz, mas esse ano eu quero fazer isso para poder cumprir o chamado de Jesus. Então, o que é que você vai fazer? Então, essa pergunta aqui não é uma pergunta só para ficar perdida. Todos têm que dar a resposta a essa pergunta. Todos nós temos que dar uma resposta. O que eu vou fazer para cumprir o chamado de Jesus neste ano? Talvez alguém possa pensar assim: eu vou fazer o que Jesus pedir. Então, Jesus já pediu o envolvimento na missão da igreja. Mas o que você vai fazer de maneira específica?
assim, voluntário da sua parte. Pense aí, já pensou? Já sabe o que você vai fazer? Então, você tem que saber o que você vai fazer para cumprir o chamado de Jesus neste ano. Jesus deu uma ordem, ali em Mateus 28, verso 19: ide e fazei discípulos. Qual que é o significado do ide? Algumas versões traz ide, aqui é vão, né, na minha versão. Ide e fazer discípulos. Esse ide envolve a ação e movimento. Na verdade, na língua original grega, onde está escrito esse texto aqui, ele não é uma ordem imperativa. O verbo ir está no gerúndio. Sabe o que é gerúndio? Gerúndio é tipo assim, andando, falando, correndo, rindo, persuadindo. Eu estou conversando. Isso é gerúndio. Então Jesus falou aqui no gerúndio. Portanto, indo, ou seja, enquanto vocês estão indo, isso aqui é movimento, tem que ter ação. Enquanto vocês forem, façam discípulos. Onde a gente for, seja lá o que for fazer, é para fazer discípulos. Então, como é que se faz discípulos? Envolvimento com as pessoas. Não existe ninguém ilhado. Todos nós que estamos aqui temos contato com pessoas que não têm a nossa fé. Às vezes pode ser no trabalho, mas às vezes a maioria das pessoas aqui mora aqui mesmo na região rural. Aqui é uma igreja rural e a gente não tem aquele costume de ir para uma empresa e ir lá se envolver com colegas de trabalho, aquela coisa rotineira todos os dias. Mas um dia ou outro nós temos contato com pessoas que não são da nossa fé, que não partilham da nossa fé. Então todo contato é uma oportunidade de fazer discípulos, encaminhar essas pessoas para Jesus. Às vezes a gente pode pensar assim, é errado a gente pensar assim, eu não estou preparado, eu não posso falar nada para essa pessoa, porque como é que está o meu testemunho? Amigo, todos têm que testemunhar, mas eu não sei o que acontece, mas às vezes deve ser uma ação de Satanás, que enfia na mente da gente uma preocupação excessiva. É Satanás que faz a gente pensar assim, eu estou ali no contato com a pessoa ali, ou eu estou vendendo gado para a pessoa, ou estou comprando alguma coisa da pessoa, é o momento de testemunhar para ela, aí Satanás assopra no meu ouvido, você não pode falar, você deve ter pecado, você não está consagrado, você não tem dado testemunho. Essa é a voz de Satanás. Ele não quer que a gente seja um missionário ativo. Não é o Espírito Santo que leva a gente a pensar assim, você não pode falar nada, você não pode falar nada para essa pessoa porque você não está em dias aí. Nós temos um Salvador o tempo todo, nós temos nosso relacionamento com Cristo. E todos aqui têm lição da escola sabatina, todo mundo ora. Todo mundo tem um relacionamento com Cristo. Jesus perdoa os nossos pecados. E se Ele perdoa os nossos pecados, então quem é contra nós? Só Satanás mesmo. Então não pense dessa maneira. Não, e mais importante, a gente tem que dar testemunho, não é falar. Meu amigo, falar também é dar testemunho. Então, a gente dá testemunho com a vida e falando, não só com a vida. Quem dá testemunho só com a vida são os mudos, porque eles não falam. Então, se você fala, então é com a vida, com o comportamento e com a fala. A gente tem contato com pessoas, então a gente tem que ter esse testemunho. Eu falei isso aqui porque já sei o tipo de objeção que ocupa a mente de muitos de nós. Já é para tirar esse pensamento errado e colocar o pensamento certo. Então, qual é o significado do ide? Na verdade, está no gerúndio, enquanto vai. Então, isso envolve a ação, aquilo que a gente vai fazer em favor de outras pessoas, e o movimento. O movimento aonde? Quando a gente vai para aqui ou para acolá, o irmão Zé e a Clacilda moram no sítio, região rural, ainda mais no Cafundó do Cafundó, né? No Cafundó da Cafundó. Ali eles podem passar dias ali sem ter contato com ninguém, só eles ali mesmo trabalhando. Mas de vez em quando entram em contato com algumas pessoas, mas quando vão para a cidade, tem envolvimento com gente, porque tem clientes. Ali eles podem compartilhar da sua fé, da sua esperança para outras pessoas. Então, nesse sentido, então a gente sempre tem contato com pessoas que não são da fé.
E isso não se trata apenas de viajar para terras distantes, ir lá para outro país, ir lá para o Chile, Paraguai, lá para a África, na Angola, por exemplo, Moçambique, Guiné-Bissau, Sri Lanka. Não envolve isso, mas envolve estar ativo onde nós estamos. Então, estar ativo onde nós estamos. E fazer discípulos, qual o significado? Não é apenas ensinar, no caso ali, dar estudos bíblicos, por exemplo. Não é apenas isso, mas transformar vidas pelo poder de Deus. Então, Deus está conosco, se Ele está conosco, nós podemos impactar a vida das pessoas, com a nossa vida, conduzindo outros também a uma relação profunda com Cristo, levar as pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Água. Eu vou beber um pouco d'água aqui. Então, eu gostaria de ter algumas experiências nossas aqui mesmo para poder contar. Eu gostaria que algum irmão ou alguma irmã em algum momento já tivesse ou venha a ter uma história missionária para poder compartilhar. Isso fortalece a fé e o espírito missionário de cada um de nós, né? Pequenos atos de serviço e testemunho podem impactar vidas ao nosso redor. Pequenos atos, coisas pequenas. E aí a gente pode ter a mente fértil pelo Espírito Santo para pensar no que fazer. Às vezes, levar um lanche, um pão, um bolo, ou qualquer outra coisa para o vizinho, ou para alguém que a gente tem um interesse de impactar, ali começa um relacionamento. Muitos já fizeram isso. Isso é efetivo, isso é eficaz. O chamado de Jesus Cristo, ele tem uma abrangência, que é alcançar pessoas de todas as nações. A missão ela é tanto local como é global também. A grande comissão inclui evangelizar nossa comunidade, bairro e cidade, além de apoiar missões em outros países. Como é que nós apoiamos missões em outros países? Existem algumas maneiras de apoiar missões em outros países. Uma delas é ir para esses países e participar ali de uma ação missionária. Ir lá, fazer um ano em missão, em algum local, longe, seja em outra cidade, em outro estado, em outro país. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é participar com as nossas doações, nossos donativos, ofertas missionárias. Ali para alcançar, a Escola Sabatina promove isso, né? A gente pode doar as ofertas ali no 13º sábado, que vão ser destinadas para ações missionárias em outros lugares. Outros evangelistas, outros missionários vão para lá, e as nossas ofertas sustentam eles. Então, de maneira indireta, a gente participa dessas ações missionárias em outros países. Mas e como participar da missão local? A missão local envolve a nossa participação pessoal, o nosso envolvimento pessoal. Isso é fazer parte da missão local. A visão inclusiva de Deus. Deus tem uma visão inclusiva, então Ele não deixa a gente para fazer missão somente com um grupo de pessoas. E Ele diz que são todos os povos, culturas e classes sociais, elas devem ser alcançadas. Por isso é fazer discípulo de todas as nações. E isso envolve todas as etnias, todas as classes sociais, pobre, de classe média, de classe alta, pessoas de todo tipo, de toda natureza. Ele não deixa ninguém de fora. A visão de Deus é inclusiva. Eu gostaria de ter uma história inspiradora de alguém para poder contar aqui na nossa comunidade mesmo. Então, você vai pensando aí, vai se envolvendo, e para o próximo sábado eu gostaria de que pelo menos uma pessoa me contasse a sua história para poder compartilhar aqui com todos, uma história missionária. Um exemplo de missionários que começaram aqui localmente, né, e tiveram impacto no seu lugar, aqui mesmo onde está. Vamos fazer esse compromisso. Então pensa aí como você vai impactar a vida de alguém para o próximo primeiro sábado do mês de fevereiro.
A outra parte aqui é o papel de cada cristão, que é usar os dons e os talentos. O corpo de Cristo tem membros, né? E cada membro tem um papel único. Cada membro tem um papel único. O trabalho missionário, ele não é uniforme, todos fazendo a mesma coisa. Ele envolve diferentes dons. Então, qual é o seu dom? Não existe ninguém sem dom, porque se você não tivesse dom, você não existiria. Então, todos têm um dom, todos têm uma capacidade. Esses dons, eles podem ser natos, você já nasceu com eles, ou o Espírito Santo pode te dar, pode te capacitar. E aí você descobre ele no relacionamento com Cristo e no envolvimento com a missão. É aí que se descobre. Então você tem que se envolver para descobrir os seus dons. É no envolvimento que você descobre os seus dons, fazendo algo, se engajando no ministério pessoal da igreja. Então qual é o teu dom? Então não pode ser assim, eu não sei o meu dom. Se você já tem 50 anos na igreja e não sabe o seu dom, tem um problema com você, tem alguma coisa errada aí. Ou você não quer ter dom, quer ser inativo, quer ficar só ouvindo sermões e sem atuar em nada, ou alguma coisa aconteceu de errado, né? Talvez ali na sua formação espiritual não tenha desenvolvido essa parte importante, mas nunca é tarde para começar, né? Aqui nesse caso, como se trata de pessoas, missionariamente falando, papagaio velho aprende a falar também. Então, qual é o teu dom? Seja lá qual é o teu dom, é pregar, é dar estudo bíblico, fazer visitas missionárias, falar palavras de ânimo para as pessoas. Tem pessoas que têm isso como dom, sabe motivar as outras pessoas, dar ânimo, dar esperança para as pessoas. Às vezes, pode ser ajudar as pessoas. Tem pessoas que têm um dom da ajuda humanitária. Doa seu tempo para poder ajudar uma pessoa a fazer um trabalho aqui, outro acolá. Nem todas têm esse dom, mas o irmão Lucas eu sei que tem esse dom. Ele já prestou serviço aqui para ajuda comunitária aqui, para pessoas aqui que nós conhecemos. E ele está disposto a fazer isso o tempo todo. Esse é o dom dele. Todos têm que ter esse dom? Não necessariamente. Isso é um dom. Então, se você tem esse dom, então pratique esse dom para poder alcançar outras pessoas para Cristo. Então, descubra os seus talentos. Descubra os seus talentos. Alguns dons podem ser como o ensino, hospitalidade. Hospitalidade não é só colocar a pessoa dentro de casa para pousar. Hospitalidade tem que ver com receber a pessoa. Ter uma ótima recepção também é hospitalidade. Intercessão, orar por algumas outras pessoas. Orar não é dom, interceder sim, é dom. Todo mundo tem que orar, então orar não é dom. A intercessão é um dom. Evangelismo, fazer evangelismo. Evangelista é aquela pessoa que não se aguenta, ela faz apelo para as outras pessoas. Tem algumas pessoas que têm esse dom, então tem que ser usado para a causa de Deus. Ou o serviço, que é no caso do irmão Lucas, né? E algumas outras pessoas mais também têm esse dom. Então descubra e use seus talentos, incentive os membros a identificar suas habilidades e aplicá-las na obra missionária. Bom, no caso isso aqui é para mim, né? Eu quero incentivar vocês a fazer isso, né? E também se você puder incentivar outras pessoas a fazer isso, também é importante. Muito bem, eu quero agora, chegamos a um momento importante, que é a conclusão. Aqui na conclusão, deve-se ter um comprometimento com a missão. Nós devemos participar do planejamento e nos comprometer. Então, nós já tivemos aqui algumas iniciativas evangelísticas lançadas para se fazer, como, por exemplo, treinamento para evangelismo, criação de pequenos grupos ou visitas missionárias. Então, fazendo isso é participar da missão de Cristo que Ele deu para cada membro, para nós sermos missionários. Porque nós somos todos missionários. E nós devemos ter envolvimento contínuo, o tempo todo. Então, eu quero incentivar a igreja a manter o foco missionário durante todo o ano. Então, todo ano, manter o foco
missionário e não perder o foco missionário. Nós vamos revisar esse tema em outras ocasiões também, em outros sermões, para motivação, e nós teremos aí, ao final das contas, um relatório do nosso progresso. Em novembro nós vamos fazer uma revisão aí do progresso. E eu tenho um apelo a fazer a cada um dos irmãos, para finalizar. Tem um apelo pessoal e um apelo coletivo. O apelo pessoal é convidar cada um de vocês a refletir sobre o seu papel na missão de Cristo. Então, qual é o seu papel na missão de Cristo? É se envolver na missão que Ele já deu. Então, reflita aí. Eu quero lhe perguntar uma coisa. No início, eu perguntei o que você vai fazer para participar da missão de Cristo, né? O que você vai fazer para cumprir o chamado de Jesus Cristo esse ano? E agora, é o que você pode fazer neste ano para levar Jesus aos outros. Não é só para você pensar por um momentinho e não se comprometer. Isso tem que ver com cada um de nós. Jesus, Ele fala com cada um de nós. E esse texto que nós lemos aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, é para cada um de nós. Todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, esse chamado é para cada um de nós. Então, o que você pode fazer neste ano para levar outros a Jesus? Sabe, irmãos, por que eu olho para vocês ao fazer essa pergunta? É porque muitas vezes acontece de a gente ouvir um sermão qualquer, seja lá qualquer sermão, e durante o sermão a gente pode se sentir até impactado ali, mas depois a gente não se compromete com a mensagem do sermão. Sabe quando você assiste um sermão pelo YouTube ou num vídeo qualquer? Você não está ali presente, aquilo ali não é para você, você acaba absorvendo o conteúdo. Então, todos os sermões, seja lá quais forem, apresentados por quem for, ele não deve ser só ouvido, nossa, que sermão legal, que bom, eu cumprimentar o pregador e dizer, obrigado pela mensagem, mas depois que sair dali, não ter nenhum compromisso com aquilo que foi apresentado. Aí entra semana, sai semana, a gente vai só engolindo o sermão, engordando de tanto sermão, mas na prática nada. Isso não é ser discípulo de Cristo, isso não é ser cristão, isso é papar sermão, e sermão papado não alimenta. É igual você pegar vitamina D do sol. A gente absorve a vitamina D pela pele, no sol, ou então tomando suplemento de vitamina D. A vitamina D, ela sintetiza o cálcio, não é isso? Mas ela não vai sintetizar o cálcio se você tomar o tanto que quiser tomar em comprimidos, se você não caminhar, não fizer algum tipo de exercício. Vai ser perca de tempo. Você vai estar tomando sol à toa, vai estar só se queimando, vai estar só se empanturrando de medicamento e ele não vai fazer nenhum efeito. Ele só faz o efeito quando você entra em movimento. Então, as mensagens que eu faço, o apelo que eu faço para você, de maneira individual, é que ponha em prática aquilo que é apresentado. Não diga apenas para o pregador, obrigado pela sua mensagem, eu gostei muito. Tem que já implementar na vida. Já sei o que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso e começar a fazer aquilo. Assim vai ter sentido. O fato de a gente deslocar da nossa casa, entrar pelas portas, sentar no banco e ouvir. Aí vai fazer sentido. Do contrário, a gente perde tempo. Porque o Espírito Santo fala com a gente, Jesus comunica com a gente, mas a gente não corresponde a Ele. Então tem que corresponder. Agora um apelo coletivo. Eu quero fazer um chamado para a igreja, para que trabalhe unida em projetos missionários. Então nós temos alguns projetos missionários, alguns planejamentos missionários, então trabalhemos de maneira unida por esses projetos missionários, seja lá como pequenos grupos, distribuição de literatura, estudos bíblicos e visitas. Eu apelo para a igreja de maneira coletiva, que eu quero fazer também participemos das capacitações e dos treinamentos. Na comportagem, algumas vezes eu me aborrecia com tanto treinamento.
Eu já havia decorado as ofertas, já havia treinado, já havia lido um livro do pastor Almir Marrone 3 vezes, para dar oferta e para quebrar objeções. Eu já tinha um negócio fresco na minha cabeça. Eu tinha decorado várias ofertas, decorado mesmo. Então eu estava preparado para qualquer tipo de objeção. Mas toda vez que tinha treinamento eu pensava, puxa vida, eu não estou precisando disso. Era o que eu pensava. Só que na verdade, eu precisava mais do que aqueles treinamentos que a gente tinha. Era necessário. Depois de algum tempo é que eu fui perceber que eles não eram demais. Não era excessivo. Então, participar dos treinamentos. Nós vamos dar estudo bíblico? Participemos do treinamento, da capacitação de como dar estudo bíblico, se você quer aprender. Vamos ter pequenos grupos. Não é só chegar, pegar e abrir o pequeno grupo e fazer tudo nas coxas. Vamos aprender como fazer, porque todas as coisas têm um modo de se fazer. Então, vamos ver ali onde a gente erra, quais são as coisas erradas a se evitar, quais são as coisas corretas a se fazer, porque a gente não vai fazer porque a associação está pedindo que a gente faça. Nós vamos fazer porque é uma das ferramentas do Senhor para nós cumprirmos a missão. Então nós vamos nos capacitar para fazer a obra do Senhor e fazer da melhor maneira possível. Porque está escrito lá no profeta Jeremias, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou achar até mesmo que não precisa de auxílio. Jesus passou 3 anos e meio treinando os seus discípulos. Então, ele treinou e curou muito mais do que pregou. Então, ele fez sermões, sim, fez, mas ele treinou muito mais e pregou muito, e curou as pessoas muito mais do que fez sermões. Então, quero convidar vocês a fazer uma oração de consagração. Espero que vocês não sintam que eu esteja dando puxões de orelha, lapada. Na verdade, eu estou incentivando a vocês e também corrigindo alguns pensamentos que a gente possa ter, alguns pensamentos equivocados com relação à missão. A missão é um prazer. A gente só sente o prazer quem participa. Sabe quando a gente faz caminhada, a gente faz corrida, a gente se sente melhor, não é? Mas só que quando dá aquela preguiça, a gente não vai, não faz, não, vou ter que fazer, meu Deus do céu. E quando alguém chama a gente para ir, meu Deus do céu, por favor, não me chame. A gente sente aquele desânimo, né? Mas depois que a gente vai, a gente sente a melhora. A mesma coisa se passa com o trabalho missionário. Quando já vem o diretor do trabalho missionário fazer um apelo, alguém pode pensar assim, lá vem, já quer que a gente entre em movimento, já quer perturbar o sossego da gente. Isso é quando a gente está desacostumado. Mas quando a gente se envolve, a gente sente o benefício. E Deus abençoa aqueles que se envolvem. Somente aqueles que se envolvem são abençoados pelo Senhor. Então, nós vamos fazer uma oração de comprometimento, reforçar o nosso compromisso com Deus, de consagração, cada membro para poder cumprir a missão e para que Deus abençoe os projetos missionários neste ano. Então, para isso, nós vamos orar, mas antes a gente vai cantar o hino 238, todos em pé, e logo a gente vai fazer a oração.